Olá, pessoal! Mais uma análise aqui da modulação do nosso grupo Master Quantic, o nosso grupo gratuito de modulação que leva você por um caminho estruturado até a liberdade financeira. Todos nós aqui nesse grupo somos modulados semanalmente, é uma modulação gratuita, coletiva, e o vídeo no dia seguinte vem fazendo a análise dessa modulação, de tudo que a gente encontrou nesse campo que está dissonante do campo da liberdade financeira. Então, é tão importante quanto estar no grupo é assistir o vídeo. Porque vamos entender que tudo que a gente faz, tudo que eu desenvolvo nesse grupo, eu desenvolvo através do equipamento Morphos, esse equipamento quântico, que é baseado na ciência quântica comprovada, na tecnologia de ponta e na espiritualidade sem dogmas religiosos. Então, esse equipamento, que tem tecnologia Tesla nele, ele me permite analisar e interagir com as informações do campo informacional. Então, quando eu faço isso, eu consigo mapear o que existe num campo que eu estou manifestando, o que existe no campo que eu quero colapsar, que eu quero experienciar, identifico as dissonâncias e vou neutralizando essas dissonâncias, eu vou potencializando aquilo que é ressonante em cada campo para promover esse colapso de onda, para fazer com que, com as modulações, com os ganhos de consciência, a gente vá conseguindo, de forma individual, chegar mais próximo do colapso de onda da liberdade financeira. Vai chegar um momento que isso vai acontecer para cada um de nós. Então, é importante, se você quer acelerar isso, se você quer realmente viver uma vida em liberdade, sair das algemas da sobrevivência, que impede você de curtir o planeta, que impede você de ir mais fundo no que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, aquelas perguntas que vão elevar a sua consciência em relação a essa nova era, a quem nós somos, de fato, elas ficam presas e fica impossível de se lidar com elas quando a gente está vivendo na base da pirâmide, quando a gente está vivendo preocupado com a sobrevivência, com boleto para pagar, com necessidades para suprir. Então, a gente precisa sair desse estágio de aprisionamento para que a gente possa libertar a nossa alma, né? Para que a gente possa entender o que é essa dinâmica do planeta Terra. O que a gente está fazendo aqui nesse momento? Qual é o passo que eu preciso dar para estar mais alinhado com esse movimento da nova era? Então, para que isso tudo se torne uma realidade, eu preciso estar prosperando na matéria. Eu preciso ter condições de estudar, de estar comigo mesma, mais introspectiva, né, com a mente mais tranquila. E eu só consigo estar nesse estado se a minha vida está equilibrada, se a minha vida está fluindo, se eu tenho condições, né, de suprir tudo aquilo que eu desejo, que eu preciso e desejo nessa vida. Então, é muito importante a gente assistir a esses conteúdos, porque eles vão trazendo insights para nós, porque tudo isso está sendo estimulado no nosso campo, e cada um de nós vai responder a esses estímulos de uma forma diferente, né? De acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com aquilo que a gente está disposto a desapegar de nós mesmos. Então, quanto maior a minha capacidade de desapego, maior a minha capacidade de transformação. Quanto menos apegado eu sou àquilo que eu acho que eu sou, mais eu posso me transformar naquilo que eu desejo ser de fato. Então, é um trabalho que ele vem trazendo para nós de forma gratuita e de uma forma inovadora a oportunidade de nos olhar através da lente da verdade, né? De nos desnudar de quem a gente acha que é, para construir esse novo eu baseado na nossa integridade, baseado na nossa essência, tá? Então, vamos agora analisar, né, o nosso grupo. Eu estou muito feliz,
porque a gente veio de 2 semanas muito intensas, muito poderosas de modulação, aonde coisas muito grandes surgiram do nosso campo, várias dinâmicas de padrões, de crenças e de condicionamento mental e psicológico que estavam nos distraindo do nosso processo de alinhamento com a liberdade financeira. E estavam nos mantendo numa determinada faixa vibracional, que é a faixa da abundância, sim, mas sempre ali no mesmo padrão. Nessa semana, depois desses trabalhos intensos, depois de todo mundo passar mal no grupo, todo mundo sentir dor, sentir incômodo, ficar triste, ficar choroso, né? Depois de todas essas reações físicas e emocionais, a gente deu um salto, né? A gente ainda está na faixa da abundância, que vai até 480, mas a gente passou da metade dessa faixa. Então, novas dinâmicas estão abertas para nós. Nós conseguimos, enquanto grupo, movimentar muito fortemente as nossas percepções para ancorar um padrão vibracional mais alto. Né? Então, a gente está vibrando aí em 468 Hz. Parabéns para nós, viu? Então, o que a gente pode esperar que seja estimulado em nós nessa faixa vibratória? Uma mentalidade mais abundante. A gente já começa de forma consciente a trazer uma maior percepção das crenças que limitam o nosso dinheiro, que limitam o nosso sucesso. A gente consegue perceber com mais clareza essas crenças atuando. A gente está mais alinhado com novas oportunidades. Então, a gente começa a entrar em sintonia com pessoas, com negócios, com oportunidades, com clientes, com situações que vão nos trazer novas oportunidades. A gente começa a criar ali mais autoconfiança e a se dar a oportunidade de se perceber merecedor demais. Por que eu estou falando desse jeito? Né? Por que eu não disse, a gente começa a acreditar que pode mais? Porque a gente ainda não está nessa fase. A gente está na fase de reconhecer que a gente tem se dado migalhas, que a gente tem aceitado migalhas da vida. Vou reformular essa frase. Que a gente tem permitido que a vida nos entregue somente migalhas. A gente não tem estado abertos, né, para receber as abundâncias da vida. Vou botar aqui para carregar, gente, senão minha bateria está indo para o pau. Então, a gente não está se dando, né, aquilo que merece, e a gente está começando a perceber isso. A gente começa a ver aquele relacionamento onde a gente dá e a pessoa volta muito pouco. Isso começa a gritar na nossa consciência. A gente começa a ver as dinâmicas de relacionamento com outras pessoas, com colegas, né, com o próprio trabalho, né, onde eu me dou demais e recebo muito pouco das dinâmicas profissionais. Então, a gente começa a perceber com mais clareza que a gente só tem recebido migalhas. Mas o que é mais importante, a gente começa a caminhar para essa percepção de que não é a vida que está me dando migalhas. Somos nós que só aceitamos as migalhas. Porque quando a vida vem com algo maior, a gente rejeita, a gente sabota. A gente não está aberto para receber. A gente só está aberto para receber as migalhas. E muito disso vem do fator de que a grande maioria de nós só aceita da vida aquilo que a gente mesmo desenvolve, aquilo que tem o nosso trabalho, aquilo que é braçal em nós, aquilo que eu estive diretamente envolvida. Porque existe o dogma, o paradigma de que o trabalho, o dinheiro vem do trabalho, as oportunidades vêm do trabalho. Então, tudo aquilo que vem de graça, que vem através da sintonia, aquilo é recusado como se não fosse digno,
como se eu fosse me tornar menos merecedor, menos forte, menos incrível, se aceitar as facilidades da vida. Isso tira o meu brilho, o meu status de herói, né, que eu busco na vida, de ser um vencedor, de ser um lutador, de ser alguém que aguenta a porrada, de ser alguém que tá ali, a vida bate, eu levanto. Eu lembro muito do filme do Rock, né, onde ele está conversando com o filho dele, e as pessoas acham essa cena maravilhosa, incrível, onde ele fala assim: a vida não se trata, né, de quem aguenta mais porrada, mas de quem bate mais, perdão, mas sim de quem aguenta mais porrada e levanta todas as vezes. Isso é uma merda. Isso é um aprisionamento. A vida não é isso, né? Então, enquanto a gente acreditar nessas mentiras, nessas histórias que contam para nós, enquanto a gente continuar se motivando através de vídeos motivacionais em que a pessoa se estrupiou inteiro antes de chegar na linha de chegada, e isso é comemorado como algo memorável, eu vou ter que experienciar esse tipo de situação na minha própria vida, porque é o que eu permito para mim. Eu só permito ter sucesso se ele vier acrescido de dor, de sofrimento, de dificuldade. Quanto maior a dor, quanto maior o sofrimento, quanto maior dificuldade, mais valor eu acredito a mim. Certo? Então, como é que eu posso querer uma vida de liberdade financeira, uma vida leve, uma vida fluida, se eu ainda estou preso em paradigmas de dor, sofrimento e sacrifício? Né? Então, são coisas que a gente começa a já vislumbrar no nosso campo, a gente começa a ter esses insights, essas dinâmicas. Porra, mas será que precisa ser tão difícil? Será que realmente precisa ser com tanto sofrimento, com tanta perda pelo caminho, né? Com tanto desequilíbrio, com tanto desalinhamento, com tantas dinâmicas desafiadoras? Por que precisa ser dessa forma? E a gente começa a entender que a realidade ela está servindo aos nossos sistemas de crença. Ela atua para nos proporcionar aquilo que a gente deseja. Mas como é que ela vai saber o que a gente deseja? Através da nossa coerência, né? Através daquilo que a gente emana para o campo. O nosso sistema de crenças, ele é o nosso validador das experiências. Eu só vou experienciar aquilo que eu valido. Então, a minha mente supraconsciente, ela pode dizer para você assim, cara, você está pronto para desenvolver um negócio e ganhar milhões, e ganhar de forma fácil, rápida. Aí o seu senso de crença diz assim, não, porque para ganhar milhões, eu aprendi que tem que levar muito tempo, você precisa de muito estudo, você precisa quebrar a cara, você precisa falir 3 vezes ou mais para você estar pronto para ter um sucesso de milhões, porque muitos das nossas referências financeiras dizem que todo mundo precisa quebrar algumas vezes para poder, de fato, ter sucesso. Olha quanta crença limitadora, quanto paradigma de dor e sofrimento e sacrifício a gente alimenta de forma inconsciente. Porque essas verdades fazem parte de nós e a gente não programou essa bodega. A gente só vai acreditando e repetindo, né? Então, estar no 468 Hz dá para nós a condição de ganhar mais autoconfiança para fazer esses questionamentos de merecimento. Eu digo para você, né, meu caro mestre Ascenso, caro gafanhoto, que você merece por existência. Não importa o que você faz. O universo não se importa com o que você quer experienciar. O universo vai responder à frequência que isso tem. E qual é a frequência emanada? A frequência emanada é da real motivação
por trás daquilo que eu faço, que eu penso e que eu sinto. Se a minha frequência está na minha autenticidade, se a minha frequência, se as minhas ações estão alinhadas com a minha autenticidade, elas têm uma frequência alta. Se as minhas ações estão alinhadas com os meus medos, ela tem uma frequência densa. Então, a resposta vai ser dessa densidade e não da ação que eu estou desenvolvendo. Então, entendo que vocês estão num padrão vibracional de questionamento sobre como vocês se relacionam com o merecimento. Porque dinheiro, por ele só, são poucas as crenças limitadoras. O que impede a gente de viver realmente em abundância é aquilo que eu percebo sobre mim e sobre a vida. É aquilo que eu entendo que eu mereço, é aquilo que eu me culpo, que eu me julgo. É isso que está validando ou não mais dinheiro, menos dinheiro. Então, quando eu vou trabalhando essas questões, eu vou me permitindo entrar mais no fluxo. Eu vou me permitindo não estar tanto no controle, porque a necessidade de controle vem do ego, que tem medo da essência, medo de ser conduzido. Então, eu me mantenho presa ao ego e me mantenho limitando o meu fluxo de vida, o meu fluxo de sabedoria, o meu fluxo de abundância, o fluxo da minha própria essência, tá? Então, aqui também, no 468, a gente vai começar a lidar de formas mais conscientes com o equilíbrio entre dar e receber, tá bom? Para que a gente possa criar um fluxo financeiro mais sustentável, mas eu vou ampliar um pouco mais isso, que na realidade não é só o fluxo financeiro. A gente cria dinâmicas de relacionamento mais saudáveis, porque o fluxo de dar e receber não tem a ver com dinheiro diretamente, tem a ver com relacionamentos, com a forma como eu me relaciono com o dinheiro, com o meu trabalho, com as pessoas, comigo mesmo. Então, se eu me relaciono de uma forma desequilibrada, onde eu só dou, porque eu tenho medo de ser abandonada, porque eu tenho medo de ser rejeitada, então eu vou dando tudo que eu tenho e o que eu não tenho, eu vou entrando em déficit, né? Porque, por exemplo, você tem essa necessidade de se dar para ter o amor do outro. Você precisa ser útil na vida do outro para acreditar que pode ser amada e admirada. Se você não for útil para o outro, você tem medo da rejeição. Então, se isso acontece com você, quando, por exemplo, dinâmicas familiares de pessoas que estão num padrão de desequilíbrio ficam te pedindo, por exemplo, dinheiro, você vai emprestando, dando e criando desequilíbrio no seu campo financeiro. Tirando sem repor. Se dando em demasia. Quando eu me dou em demasia, o universo vai ter que compensar. Qual vai ser a compensação? Falta. Porque quando eu deixo de receber, eu deixo de dar, porque eu não tenho mais. Entendem a lógica? Então, vamos lá. Se eu me dou em excesso, eu paro de receber. Porque quando eu paro de receber, eu obrigatoriamente preciso parar de dar. Entendem? E é isso que você quer viver? Lógico que não. Então, você vai tendo mais consciência para lidar com essas dinâmicas de equilíbrio entre dar e receber. Manifestação acelerada. Nós estamos num campo de potencial de que tudo aquilo que eu penso, sinto, se manifesta rapidamente. Isso pode ser uma bênção e pode ser um grande problema. Por quê? Porque se eu estou pensando positivo, se eu estou olhando para as situações, tudo está acontecendo rápido. Mas se eu estou mirando no problema, novas dinâmicas problemáticas vão surgir muito rapidamente.
porque a manifestação está acelerada, não só por conta da faixa, mas também por conta da transição do planeta, né? Esses 7 planetas aí alinhados, acelerando tudo, trazendo frequências mais altas para o nosso planeta, exatamente para acelerar todos os processos, porque a gente já está ficando sem tempo, né? Então, a gente precisa acelerar. Então, essa frequência de 468 Hz, gente, cartãozinho da manifestação de alinhamento financeiro do mês de março, no Aqua, na sua água do dia a dia, lá no Instituto Maestria Quântica. Você já fez a sua assinatura? Você já está disponível para investir em você R$ 59,00 por mês, para ter tudo isso de uma forma mais estruturada e mais aprofundada, para ter acesso a técnicas, para ter acesso a ferramentas que vão ajudar você a ancorar mais rapidamente esse padrão vibracional. Ainda não? Então, corre lá, que tá, o link está lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp, tá? Corre lá. Então, vamos lá, olha só. Esse padrão vibracional, ele está ligado ao nosso plexo solar, aonde ele desenvolve a nossa autoconfiança e a nossa ação, nosso poder de agir alinhado com a nossa essência. E também o nosso chakra frontal, porque ele traz para nós uma visão mais estratégica, tá? Então, esses 2 centros de energia sendo altamente estimulados. O que eu posso sentir com essa estimulação? Se estiver com esses centros muito densos, você pode sentir enjoos, você pode sentir, sabe, umas cólicas estomacais agudas, sabe, aquela dor que vem e vai embora como se ela nunca tivesse existido? Isso pode acontecer. Dores de cabeça, tá? Crises de sinusite, tudo isso pode estar caracterizado, né, por conta desse alinhamento desses centros de energia, tá bom? Então, o 468, com a liberdade financeira, ela não está só relacionado ao potencial de ganhar dinheiro, mas também o potencial de você criar mais fluxo, onde o dinheiro começa a trabalhar a seu favor, entrando numa sintonia com o seu propósito e bem-estar. Então, aqui, por conta dessa ativação desse chakra frontal, você começa a ter a possibilidade de se alinhar com pensamentos mais estratégicos, aonde você, como você está sendo estimulado para a liberdade financeira, quando eu tenho, de fato, liberdade, quando o meu dinheiro trabalha para mim, e não eu trabalho para ganhar dinheiro, certo? Então, eu começo a vislumbrar potenciais de criação que vai gerar para mim renda passiva. E vai gerar para mim essa oportunidade de trabalhar menos e ganhar mais. Então, fiquem atentos a essa lógica, né? A pensar, cara, não sou eu, se eu quero uma vida leve, fluida, com mais liberdade, eu preciso entender que o dinheiro precisa ser um fator que trabalha para mim, por mim, e não eu trabalhar correndo atrás do dinheiro, eu trabalhar para fazer dinheiro. O fluxo está inverso. Então, aqui eu começo a ter consciência dessa inversão desse fluxo. Tá? Então, ele vai estimular esse estado vibracional de desejar mais autonomia financeira, reduzindo a dependência de fontes externas de dinheiro. Você vai começar a entender que o dinheiro é feito internamente. O seu fluxo financeiro é criado internamente, não externamente. Vou repetir. Espero que você, pequeno gafanhoto, tenha gravado isso no seu drive. Dinheiro é feminino, é polaridade feminina. Mas o guru de não sei das couve disse que dinheiro é polaridade masculina. Tudo bem. Para mim, na minha dinâmica, com tudo que eu estudo, com tudo que eu vivencio, dinheiro está relacionado ao sentir
e não ao fazer. Sentir equipolaridade, pequeno gafanhoto, masculino ou feminino? Feminino, aê, dinheiro é polaridade feminina, e ponto. Não estou nem aí para os outros gurus, para esses gurus que falam aí um monte de coisa baseado, sabe-se lá em quê. Então, vamos lá. Dinheiro não está relacionado ao que eu faço externamente, polaridade masculina, mas sim a como eu me sinto interiormente, polaridade feminina. Por que que eu ganhei um dinheiro no sorteio? Isso aconteceu no grupo. Pessoas ganhando dinheiro em sorteio. Pessoas tendo pixies inesperados na conta. Por quê? Porque está alinhado ao meu sentir, ao meu merecimento, né? Eu sinto que o dinheiro faz parte do fluxo, que o dinheiro faz parte de mim, é natural, eu me permito viver essa realidade fluida da dinâmica com o dinheiro. E aí o dinheiro brota. Gente, eu falo isso, as pessoas ficam olhando para mim como se eu fosse uma extraterrestre. Não que eu não seja, mas não precisa ficar me olhando desse jeito, gente. Eu tô disfarçada de humana, tá bom? Então, vamos lá. O dinheiro brota na conta. O dinheiro brota dentro de casa. A gente viu, quem está no grupo, que uma colega nossa encontrou dinheiro no momento extremamente propício para ela. Certo? Encontrou o dinheiro. Encontrou não, o dinheiro brotou mesmo. É assim que acontece. Ai, achei dinheiro na rua. Não, você não achou, querido. Você brotou para você o dinheiro na rua. Ai, achei dinheiro escondido dentro do meu guarda-roupa, no bolso de uma roupa que eu não usava 200 anos atrás. Não, meu amor, brotou para você o dinheiro, porque você estava alinhada com o seu sentir e o fluxo que você permitiu ser acionado faz isso. Faz brotar dinheiro, oportunidades, pessoas. Brotam, mesmo que você não faça nada. Você não saiu para procurar nada, mas a pessoa, alguém lembrou de você, deu seu contato, a pessoa te procura. Entende que você não está fazendo nada? Você está só cuidando ali da sua energia, está fazendo as coisas que tem que fazer, fez a sua assinatura no instituto, está lá ouvindo os áudios, né? Está fazendo o seu trabalho, tem a mandala ali do mês informada no seu celular, então toda vez que você abre o celular, você recebe aquela informação de ajuste do seu campo para mais liberdade financeira. E aí, as pessoas vão até você. Elas lembram de você. Elas te buscam. Bate na sua porta. Vem pelo celular te procurar. Então, dinheiro não está relacionado ao que você faz, mas a como você se sente. Então, você vai entrar nesse estado de parar de correr tanto atrás do dinheiro e começar a criar o dinheiro aqui dentro. Certo? Então, vamos lá. Facilita a transição de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade contínua. Quando? Quando você assiste os meus vídeos, quando você clica ali no curtir, quando você deixa o seu comentário, quando você fala desse trabalho para outras pessoas que estão na mesma situação que você, precisando das mesmas informações que você. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá mudando a sua mentalidade, né? Você para de focar no problema e começa a encontrar soluções. Você começa a ter autoconsciência do seu padrão vibracional, do seu padrão emocional, e tudo isso vai fazendo com que você vá progredindo, assim como o grupo progrediu essa semana lindamente, certo? Você começa a superar bloqueios energéticos relacionados ao dinheiro, como medo da falta, culpa por prosperar, paradigmas que já não servem mais, você começa a dizer, não, por que eu estou pensando isso, gente? Isso não faz mais sentido para mim, não é isso mais que eu quero experimentar, não. Chega de dar duro. Chega de ter que me estrupiar inteira. Chega, eu quero que as coisas fluam com mais facilidade.
Eu desejo isso, então eu mudo os paradigmas. Então você começa a ter essa percepção com mais clareza. Você começa a impulsionar esse equilíbrio emocional e essa clareza mental para tomar decisões financeiras mais sábias. E eu vou aumentar o leque, não só decisões financeiras, mas você começa a tomar decisões mais inteligentes nos seus relacionamentos como um todo, porque relacionamento é abundância. Abundância não é só dinheiro, prosperidade não é só dinheiro, né? Então, eu começo a tomar decisões mais inteligentes na vida, tá bom? Então, o que a gente pode fazer para ancorar de forma consciente mais dessa frequência, mais dessas transformações, né? A gente pode utilizar no nosso dia a dia afirmações. No trabalho que vocês recebem, a gente já tem várias informações e informações embutidos no trabalho. Mas você pode trazer isso de forma consciente para ajudar a potencializar. Então, por exemplo, eu sou um imã para a abundância ilimitada. O dinheiro flui livremente para mim de múltiplas fontes, né? E você pode trabalhar os seus chakras, né? O chakra do plexo e o chakra frontal com o Ho'oponopono. Eu trabalho com um novo Ho'oponopono. Inclusive, pequeno gafanhoto, novidade. Lá no Instituto Maestria Quântica, você vai ter uma aula incrível sobre o novo Ho'oponopono. Eu vou explicar, trazer para você a história do Ho'oponopono que não é contada. Olha isso. O Ho'oponopono foi trazido para os Kahuna através do mestre Rumi. E o mestre Rumi continua ativo e continua trazendo upgrades, né, dessa técnica do Ho'oponopono para a humanidade alinhada a esse novo momento planetário. Então, o Ho'oponopono, ele foi para uma oitava acima, por conta do aumento do padrão de consciência da humanidade. Então, tivemos mudanças. Isso quer dizer que o Ho'oponopono antigo não funciona? Continua funcionando. Mas o que acontece é o seguinte: pessoas que estão com o padrão de consciência já alinhados com esse novo movimento, elas vão entender e se sentir mais confortáveis com o Ho'oponopono novo do que com o Ho'oponopono antigo, que está focado no me perdoe e no sinto muito. Essas são as duas dinâmicas que foram totalmente transformadas, porque a nova consciência já sabe que não existe o que perdoar. Não existe o que sentir muito. Isso estava alinhado ao velho padrão de consciência da humanidade. Então, quando a gente faz esse movimento de expansão, essas dinâmicas já não servem mais para a gente. Então, se você passou por essa dinâmica, você já sabe que tudo que a gente precisa fazer é aceitar que as coisas foram do jeito que tinham que ser. Então, não há o que perdoar, não há o que sentir muito. Então, o mestre Rumi trouxe para a gente esse ajuste desse Ho'oponopono e ficou mais simples e mais poderoso. E eu vou colocar uma aula lá no nosso instituto falando sobre isso e te entregando essa nova ferramenta já alinhada para a nova era. Beleza? Então, você pode ativar os chakras e trabalhar através do Ho'oponopono, tá bom? E só lembrando, eu fiz a minha formação de Ho'oponopono com o Dr. Ryu Lei e com o Joy Vitale, tá bom? Então, vamos, para fechar a questão do padrão vibracional, vamos entender que a frequência 468, ela é um catalisador vibracional para a liberdade financeira. Ela eleva a nossa mentalidade de abundância, tem a capacidade de dissolver padrões limitantes e fortalece a conexão entre propósito e prosperidade. Propósito e prosperidade, certo? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o arquétipo do Papa, que foi o arquétipo que, mais uma vez, saiu para nós enquanto grupo, né? O arquétipo que está regendo o nosso caminhar para o alinhamento com a liberdade financeira enquanto grupo. Então, o Papa, ele transmite conhecimento, estruturação da sabedoria, a construção de um legado,
espiritual e material. Vamos entender a construção de um legado. Quando eu falo espiritual e material, o que eu estou dizendo? Eu estou separando a espiritualidade da matéria? Não. O que eu estou dizendo é que eu estou alinhando o propósito com a matéria, com o fluir do dinheiro, com a minha atividade, com a forma como eu me desenvolvo na vida, certo? Então, eu estou trazendo o propósito para a dinâmica. Eu já entendo, ou eu preciso começar a entender, que aquilo que eu estou fazendo e me dedicando para gerar ganhos financeiros, ele precisa estar alinhado ao meu propósito mais elevado. Ele não pode ou não deve ser dinheiro pelo dinheiro. Vocês entendem isso? Vamos lá. O que é o dinheiro pelo dinheiro? Quando eu penso no dinheiro e a utilidade desse dinheiro, ela fica muito restrita à minha necessidade individual. Tem alguma coisa de errada nisso? De forma alguma. De forma alguma. Mas a gente está num processo planetário que vai exigir mais da gente. Então, vai exigir que, quando a gente olhe para as dinâmicas materiais, que a gente esteja focando, mirando no coletivo e não no individual. Renata, como que eu faço isso? É muito simples, é uma mudança de percepção. Você não vai deixar de desejar nada que você deseje. Por exemplo, você quer uma Ferrari. Seu sonho é uma Ferrari. Beleza, vamos manifestar a Ferrari. Por que você quer a Ferrari? Você quer a Ferrari porque aquele vermelho sangue, aquele vermelho Ferrari, faz você entrar num êxtase incrível. Você olha para aquele vermelho e ele toma você como um todo. Quando você escuta o ronco daquele carro, você arrepia inteiro e você fala, nossa, eu preciso estar ali dentro, eu quero ter essa experiência. Eu mereço me dar esse carro de presente, experienciar isso. A frequência é extremamente positiva, né? Você quer experienciar aquela sensação de estar naquele carro, né? De se ver ali naquele vermelho, né? Incrível. Ok. Agora, se você quer uma Ferrari, porque você acredita que com a Ferrari você vai ser mais respeitado, você vai ser mais admirado, você vai ser mais paquerado, mais desejado, a frequência é densa. Então, quando eu olho aquilo que eu desejo manifestar e eu entendo que é o meu desejo de essência, de experimentar aquilo, isso está alinhado com o coletivo. Isso é uma frequência de expansão. É uma frequência que vai fazer com que pessoas ao meu redor também se permitam experienciar situações que estão alinhadas com o seu desejo mais profundo. Se permitir a alegria da criança, de querer um brinquedo, porque ela viu aquilo, achou aquilo incrível, achou aquilo máximo, aí você dá para ela aquele brinquedo, ela fica enlouquecida, ela pula, não sabe se ri, se chora, ela ri e chora ao mesmo tempo, e ela vai ficar 3 dias grudada naquele brinquedo. É ela e o brinquedo. Ela vai explorar o máximo daquela sensação. Ela vai explorar o máximo ter aquele brinquedo. E 3 dias depois, aquele brinquedo não tem mais graça para ela, porque ela já experienciou. Ela agora quer outra coisa. E a gente acha que isso está errado. E não. Essa é a abundância da criança, porque para ela não tem limite, não tem que ter tempo. Porque eu desejei muito esse brinquedo, eu tenho que brincar com ele a minha vida inteira, até sair da infância. Eu só posso ter ele porque eu quis muito, então eu não posso desejar outro. Não, a criança é livre. Ela sabe que ela pode desejar aqui, esgotar
esgotar tudo que ela tinha para esgotar com isso aqui e querer outra coisa. Olha que lindo! Olha que rico que é isso! Não tem limitação. Só que a gente, o que a gente faz? Não, eu desejei tanto esse carro que eu tenho que ficar com ele. Eu não posso pedir como se o universo tivesse colocado regras, né? Ó, se você desejar isso, porque isso aqui é muito caro, você vai ter que ficar pelo menos aí uns 2, 3 anos com ele, até me pedir outra coisa. Porque você viu o preço da Ferrari, você sabe o quanto eu tive que trabalhar para colocar essa Ferrari no seu caminho, para colocar essa Ferrari no seu campo, para você colapsar essa onda. Cara, não. Para o universo, não faz diferença se é uma Ferrari ou uma bicicleta. Ou só uma roda na bicicleta. Somos nós que criamos essas dinâmicas enlouquecidas. Então, quando a gente fala que o Papa traz para a gente essa junção espiritualidade e matéria, é exatamente aquilo que eu falei no início, de você elevar a sua relação com a matéria. É elevar a matéria para uma experiência da alma e não do ego. Certo? Então, vamos lá. Como arquétipo, o Papa carrega a função de conectar. O Papa, a palavra Papa, né, pontífice, vem de fazer uma ponte entre uma coisa e outra, entre o divino e o mundo físico, certo? Então, estar conectado com a sua essência, experienciar de acordo com a essência, é exatamente ser essa ponte aonde eu desejo, né, com a minha alma e trago esse desejo para ser experienciado na matéria. Por que você tem um corpo físico? Porque a alma quer experienciar. A alma quer sentir o ronco do carro. Ela quer viajar para as Maldivas. Não importa que você vai pagar uma fortuna e que ali no Nordeste tem um lugar incrível igual. Você vai para o Nordeste também, mas você quer ir para as Maldivas. E você vai, e você vê aquele mar incrível, e você senta e olha, e você fala, nossa, que planeta lindo! Que sensação mais divina! Tá sentado aqui com o pezinho nessa água, vendo os peixinhos ali, bicando o meu pé, fazendo massagem. É isso que a alma quer. Experienciar a fisicalidade. E você, quando se permite estar alinhado com a sua alma, ser essa ponte, você está manifestando essa junção, né, desse divino na matéria, tá? Orientando a humanidade através de ensinos e disciplina. E aqui o Papa, ele é esse exemplo, certo? O Papa é esse exemplo a ser seguido de correção, né? De moralidade, de ética. Ele é o representante dessa junção desses dois mundos. Então, ele precisa do status quo, certo? E aqui vamos entender que a gente está emanando 60% de sombra. O que isso quer dizer? Que muitos de nós pode estar fazendo de conta. Lembra do fazer de conta? Faz de conta que eu sou o pilar da moralidade. Vamos fazer de conta que eu sou... Entende? Por quê? Porque o Papa traz para nós essa necessidade de ser visto nessa posição, de estar nessa posição de autoridade, de referência. Só que nem todos nós, ou em algum nível todos nós, estamos agindo nas sombras desse potencial. A gente está externamente manifestando uma coisa e internamente outra. Então, vamos trazer a autenticidade para isso. E aqui também fala de você ter a consciência de que a sua vida é um espelho, de que você, sim, é exemplo. Se você está num grupo
que trabalha esses conhecimentos e você não passa isso para frente, você não compartilha isso, ou se você compartilha, mas você dá maus exemplos lá fora, entenda, caro gafanhoto, você está também denegrindo o nosso grupo. Já pararam para pensar? Imaginem vocês, eu estou aqui falando sobre isso com vocês, e aí vocês me pegam numa situação onde eu estou agindo ou falando completamente oposto de tudo que eu falo com vocês. Como vocês se sentiriam? Então, pensem, se vocês estão num trabalho como esse, se transformando, né, tendo a oportunidade dessa transformação que eu vivo todos os dias. Gente, eu estou no mesmo caminho que vocês. Eu quero que isso fique muito claro. Eu estou buscando a minha liberdade financeira como todos vocês. Eu não sou a Elaine Orives. Eu não ganho milhões ainda. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, porque é o processo natural. E eu estou trazendo vocês para junto do meu processo. Porque tudo isso, eu estou no grupo, eu sou modulada junto com vocês. As minhas dinâmicas, elas chegam, as dinâmicas que surgem no grupo, elas chegam em mim primeiro. Então, eu preciso resolvê-las internamente para que eu possa emanar para o grupo um olhar de cura, de transformação. Então, estamos juntos. E quando vocês entendem que a gente é uma estrutura, que nós somos uma rede neural de transformação, cada um de nós é um neurônio. E quando um neurônio está desconectado, ele vai desconectando, né, influenciando na desconexão de todo o sistema. Então, nós temos uma responsabilidade conosco, individual, nós temos com o nosso grupo e nós temos com o coletivo da humanidade. Olha que coisa mais linda. Então, quanto mais nós assumimos a nossa responsabilidade de que cada um de vocês nesse grupo não é coadjuvante, cada um de vocês é personagem principal das suas próprias histórias e da dinâmica desse grupo dentro da sua história, vocês começam a entender que tudo que vocês fazem durante o dia interfere em todos nós. Vocês vão começar a perceber que quando uma pessoa destrava, outra destrava, outra destrava, outra destrava. Aí fica mais fácil para o outro, para o outro, para o outro. Percepções que alguns não tinham começam a ter, a ficar mais claro, porque é em cascata. É uma onda moduladora que vai modulando todos nós. Então, começa de mim para o grupo, do grupo para cada um de vocês para o grupo, e do grupo para o coletivo, e de cada um de vocês para o coletivo, e de mim para o coletivo. Entendem? Que é para todos os lados ao mesmo tempo. As energias, elas se retroalimentam, elas conversam, elas interagem. Às vezes, a gente vê pessoas saindo do grupo, né? E é natural, porque... E tá tudo bem. Por quê? Cada um recebe aquilo que está pronto para receber. Então, as pessoas que ficaram, elas ficaram até o ponto que estava bom para elas. Elas precisaram sair para buscar outros ajustes, né, que eram mais necessários para elas e que não estavam aqui dentro do grupo. Então, é maravilhoso, porque existe uma seleção natural, que é a ressonância. Então, enquanto eu estou, eu tenho ressonância, quando eu deixo de ter ressonância, eu saio.
E aí eu deixo de impactar, eu não impacto negativamente. Entendem? Agora, se vocês estão aqui, vocês são autorresponsáveis pelos resultados de todo mundo. Cada um de nós é responsável pelo resultado do grupo. Através de si mesmo. Através daquilo que está pronto para fazer por si. Vai afetar o grupo. E vai afetar o coletivo. Tá bom? Então, vamos lá. Há um desequilíbrio na projeção de sombra sobre esse arquétipo, e ele pode se manifestar, né, criando bloqueios na manifestação da liberdade financeira, que a gente sabe que tem, né? Essa estrutura, o Papa pode trazer para a gente uma rigidez, né, presa a crenças de escassez e de sacrifício. E eu falo mais do sacrifício ainda, porque a escassez, ela é subproduto do sacrifício. Entendem? Então, por exemplo, quando eu, de forma inconsciente, entendo que eu preciso sofrer, qual é o mecanismo de sofrimento? Não ter. Então, a escassez é uma ferramenta do sacrifício. Tá? Então, o Papa projetado na sombra, por precisar desse status quo de autoridade, de referência, né, para a família, para os amigos, para o trabalho, para si mesmo, ele entra numa dependência de validação externa. E aí ele entra nesse processo de falta de autenticidade. Porque como ele precisa dessa validação, ele vai atropelando e fazendo de conta que estou num processo que eu ainda não estou. Sabe? Fica preso em sistemas ultrapassados, paradigmas que já não servem mais. E tem dificuldades de integrar esses novos paradigmas para prosperar de acordo com a nova era. Porque se eu estou preso nos paradigmas antigos, eu não posso integrar os paradigmas novos. E aí eu vejo muita gente fazendo assim, uma reza para Deus e uma vela para o cão. Eu falo dos novos paradigmas e tudo, mas eu sinto nos paradigmas antigos. Tá? Então, vamos lá. O que nós identificamos, né? No nosso padrão de crença, nós identificamos a crença da perda, tá? Então, o Papa pode gerar um apego à tradição e à estrutura que você vivenciou até hoje. Então, esse aspecto, ele se reflete nessa crença de perda, onde a gente associa de forma inconsciente mudança e fracasso. Porque o nosso cérebro, ele sempre vai buscar segurança, sempre vai buscar a zona de conforto. Então, se eu sou muito apegado a vida que eu aprendi, a realidade que eu aprendi como real, né? A história que eu aprendi como real, as crenças familiares. Quando eu sou conduzido para um processo de novos paradigmas, eu posso associar esses novos paradigmas de forma inconsciente com perda. Porque eu perco o quê? A estabilidade do mundo que eu conheço. Eu perco a saber quem eu sou. Eu perco a minha capacidade de me reconhecer dentro das minhas estruturas antigas. Então, eu associo mudança à perda, tá? Então, faça uma autoanálise em relação a isso. O quanto... O que eu associo perda de forma inconsciente? Vocês já têm ferramenta para isso, tá? Então, façam essa associação. Entendam o que a mudança traz de fato para vocês. O que, quando vocês escutam eu dizer que o dinheiro brota, que você não precisa nem trabalhar para ter dinheiro, o que você sente de verdade? O seu consciente pode até dizer, cara, ela tem razão. Ela tem razão no que ela está falando. Mas o sentir, você sente o quê? Alegria?
quando você ouve isso, liberdade, ou você sente um aperto, sente um certo incômodo no corpo? Como é que isso processa para você, tá? E uma boa afirmação para você trazer para você pode ser: a verdadeira segurança está na minha capacidade de criar abundância, não na permanência no conhecido, tá? Então, trazer sempre que é seguro para você experimentar o novo. É seguro sair da zona de conforto. Você está seguro nas novidades, nas mudanças, nas transformações. É seguro se transformar. Muitas pessoas sabotam o seu processo de transformação por conta disso, tá? Então, vamos lá. O arquétipo do Papa, a gente identificou aqui autossabotagem e apego como padrões de ação. Então, esse apego excessivo a essas crenças ultrapassadas, né, elas trazem uma limitação para a sua expansão financeira, porque cria uma relação de dependência com aquilo que é seguro, que a gente estava falando. Então, você cria autossabotagens. Por exemplo, desistir do processo de transformação. Ele se torna incômodo demais. E aí o seu racional começa a te contar historinha. Você começa a dizer que não tem tempo, que você não pode pagar R$ 59. Você começa a contar historinhas para você, para se manter apegado ao status quo, para se manter apegado àquilo que você tem como referência de quem você é, tá? Então, vamos lá. Qual a virtude que a gente precisa ativar, que a gente precisa trazer para potencializar a luz do Papa? A comunicação através da instrução. Então, o Papa, ele tem essa capacidade de instruir com sabedoria. E nós, enquanto grupo, trazemos essa virtude e podemos utilizá-la para nos reeducar e para transformar esses paradigmas de prosperidade. Então, quando eu estudo sobre esses novos paradigmas, sobre todas essas possibilidades, sobre sistemas de crenças, quanto mais eu estudo sobre isso, mais caminhos neurais eu construo para receber insights da minha essência que vão fazer aquele momento ahá que a gente tanto gosta de ter quando uma informação chega e fala: uau, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Então, certo? Para que esses insights cheguem, eu preciso ter caminhos neurais. Outra coisa que eu preciso ter: água. Quem não bebe água não tem insights. Por quê, Renato? Você pirou agora? Tá doida? Não. Porque insight é o quê? Recebimento de informação. Qual é o maior condutor de informação? A água. Se eu não tenho água, se eu estou desidratado, eu limito a minha condição de receber informações. De receber informações, insights, de ter sincronicidades. Por quê? Porque eu estou desidratado. Olha que maravilha. Bebam água. Água é importante. Gente, mas não se inundem, tá? Não é em excesso. Bebam a quantidade de água indicada para o seu peso, para o seu tamanho, beleza? Mas bebam água. Conflitos mentais, né, e psicológicos, como excessos de pensamento. Então, pensamentos muito críticos, pensamentos muito racionais, que já não te servem mais, fazem esse bloqueio dessa fluidez para você poder se conectar com a liberdade financeira. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a minha mente está a serviço da minha intuição financeira e juntos criamos manifestações alinhadas, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais eu preciso trazer. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, gente. Espera aí.
Tá, outra coisa. Nós estamos com o nosso campo sistêmico ancestral muito ligado às questões de escravidão e de servidão, tá? Então, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar essa nossa ancestralidade brasileira, não só brasileira, tá? Muitas outras pessoas vieram, famílias vieram de outros países que estavam passando por guerra, né? E que vieram para cá e começaram do zero, vieram fugidos de processos, né? De limitações financeiras, de limitações de alimentos e tal. Então, tudo isso está no nosso campo. Por quê? Porque o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, ele é um trabalho de missão de cada um de nós, tá? Esse é um trabalho de missão de elevação planetária e de construção da nova era. Então, todos nós estamos trabalhando para, através de nós, elevarmos o padrão vibracional do planeta nessa construção dessa nova era. E nós estamos também trabalhando nessa mudança de paradigmas, nessa mudança de sistemas. Então, estar aqui no grupo é estar trabalhando ativamente na nova era. Embora o foco da grande maioria seja a sua vida como indivíduo, mas o foco da missão como um todo, ele é planetário, ele é coletivo, tá? Então, por onde começamos o coletivo? Pelo Brasil, gente. É só o Brasil? Não, mas é principalmente o Brasil. Mas entendam que todos os outros povos que têm ressonância com escravidão e servidão, conforme nós, enquanto grupo, vamos trabalhando tudo isso em nós, limpando e liberando, reverbera também para eles, certo? Então, nós estamos fazendo esse processo de missão enquanto seres que estão agindo de forma consciente para a criação da nova era, tá? Então, a conclusão aqui desse arquétipo do Papa, diante de todas as dinâmicas que a gente vem trazendo para essa semana, né, o Papa, ele é um processo de reestruturação interna, né, onde a gente precisa olhar para essas sombras para que o potencial desse arquétipo possa se manifestar ainda mais. O desafio está em quebrar os paradigmas de perda, de sacrifício, de apego, permitindo que a gente evolua para um estado de maior confiança, sabedoria e liberdade. O verdadeiro pontífice é aquele que conduz não através do medo, mas através da verdade, da verdadeira expressão da nossa autenticidade, né? Então, quando a gente aumenta o potencial de luz desse arquétipo, desse Papa, se torna essa ponte trazendo o divino para a matéria, nós vamos nos colocando como esses faróis, certo? Aonde tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente pensa, que a gente vibra, serve como um diapasão energético para as pessoas ao nosso redor. A gente se torna de forma individual, como esse diapasão, elevando o padrão das nossas relações, trazendo para as pessoas, ampliando as oportunidades de expansão das outras pessoas, dessas pessoas com as quais a gente convive. E, enquanto grupo, a gente cria essa onda de potencial modulador para o coletivo, certo? Então, trazer essa consciência, essa autorresponsabilidade é o que o Papa está nos convidando. Ele está dizendo para nós que a limitação do dinheiro não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o quanto a gente limita a nossa autenticidade e a nossa divindade. Porque o fluxo da vida, da abundância, da criatividade, da alegria, ela é inerente à essência. Enquanto
quanto mais da essência eu trago para a matéria, mais eu experiencio a matéria. Através dessa experiência elevada da matéria, né? Então, a gente vai cada vez mais ter acesso a mais liberdade financeira, porque é isso que a alma quer experienciar nesse momento. A nossa alma, ela está alinhada com o processo da nova era. Então, ela não tem mais interesse em continuar experienciando dores, sofrimentos, sacrifícios, e ela já experienciou, nós tivemos eras experienciando essa realidade. A gente agora está buscando uma nova experiência e conduzidos pela alma para essa nova experiência. Então, o que a gente está fazendo é tirar todo o lixo que impede que mais da nossa essência esteja na dinâmica, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham curtido o trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham condição de ir além das minhas palavras, né? De buscar dentro de vocês ali a verdade de vocês, o entendimento de vocês, a correlação com a realidade de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima semana. Beijo.